Pessoal, hoje a gente vai falar sobre bava. Bava é um daqueles conceitos que é super complicado de entender. Só que, uma vez que você tenha entendido, ele faz sentido pleno e é muito simples, depois que ele já foi entendido, de você utilizar ele em todo o sistema budista. Por quê? Porque bava é uma daquelas coisas que a gente faz o tempo todo. A gente não pensa no que está fazendo. Esse conceito, o conceito de bhava, é uma das coisas que marca o Buda como o gênio que ele foi nessa vida. O que isso quer dizer então, pessoal? Em vez de a gente dar para vocês uma tradução direta, que muitas vezes carrega consigo uma grande carga semântica que a gente não quer no momento, a gente vai explicar para vocês o que é o processo, ao que essa palavra está se referindo. E como é possível que você faça isso 24 horas por dia sem perceber? Então, a palavra bhava, ela diz respeito a um processo que acontece na sua mente. Uma coisa que você faz o tempo todo. Se você for explicar de uma maneira bem sucinta, só que muito técnica, bhava significa dizer que você assume uma identidade em um mundo de experiência. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pessoal, é basicamente o processo de você sonhar. É exatamente assim que você entra em um sonho. Por exemplo, tá? No momento você está na sua cama, no momento seguinte você está flutuando pelo céu com regras que não fazem nenhum sentido do ponto de vista externo, mas para você que está dentro do sonho, aquilo é evidente que aquilo é assim. Afinal de contas, eu não posso comprar esse sapato se eu não virar a chave da ignição daquele trator. É claro no sonho que é assim que funciona. E as regras são simplesmente assim. Por quê? Porque você teve um processo de bhava, você entrou em um mundo novo. Como que isso funciona na prática, já que você não fica sonhando o dia inteiro? Ou será que fica? Olha só, imagina que você está assistindo esse vídeo e de repente você vem na sua cabeça a ideia de uma pizza. Você vê uma pizza inteira, linda, cheia de queijo, com a borda recheada, e junto com essa imagem, não para só na visão da pizza maravilhosa. Junto com essa imagem vem mais um monte de coisa. Por exemplo, o sabor da pizza, aquela lembrança do sabor ou expectativa de um sabor. Junto com esse sabor vem a textura da pizza, a sensação que ela dá na sua mão, na sua boca. A temperatura da pizza, se ela está quente demais, ela machuca. Se ela está fria demais, ela é uma delícia. Mas naquela temperatura certinha. Além disso, você tem o quê? O cheiro da pizza. Tá? Isso apareceu na sua cabeça como um ingrediente. Aí, com base nesse ingrediente, que o Buda chama de agregado, tá? Um conjunto de agregados, apareceu isso. O que vem junto? Vem um desejo. O desejo é a base de todo o bhava. É o desejo que permite que bhava aconteça. Por isso que a gente diz que o caminho budista ele não é só o fim do desejo e do apego, ele é o fim do processo de bhava, porque você nunca mais vai passar por isso se você se iluminar plenamente. E o que é isso então? Apareceu esse desejo, com base nesse desejo, essa vontade que surgiu de você comer a pizza, você cria um mundo na sua cabeça. Esse mundo aparece e você, vendo que ele é desejável, você entra nele. É quase que literalmente como se fosse um portal. Na aula passada, a gente falou sobre aqueles portais do Doutor Estranho, né? É basicamente a mesma coisa, só que acontece na sua mente. Aquele desejo que você tem, quando você alimenta ele com a sua atenção, ele se transforma em um mundo. Um mundo que é inteirinho baseado naquele desejo. Então você tem aquele desejo como ponto, como semente daquele mundo, e ao redor dele, por causa dele, surge um mundo inteiro. É como se fosse a seed de um mapa de Minecraft, por exemplo. É exatamente o mesmo processo. Esse desejo ali, ele serve para todo o resto, para criar aquele mundo. E aí você entra naquele mundo, um mundo onde existem pizzas, onde pizzas são deliciosas, onde pizzas são desejáveis. Esse é o mundo que foi criado. E você,
a pessoa que quer a pizza entra nesse mundo. Então, o que acontece? Você assumiu uma identidade, ou seja, a pessoa que quer a pizza, num mundo de experiência, o mundo onde existe a pizza. Pessoal, isso leva você a agir, porque você entrou nesse mundo na sua cabeça, você sobrepôs um mapa virtual, um mapa puramente intelectual, experiencial, à sua experiência da realidade. E com base nele, você vai navegar a realidade. Então, como você quer a pizza, você tem que ser a pessoa que sabe como conseguir uma pizza. Ou você faz a pizza, ou você vai num restaurante comer pizza, ou você pede a pizza. Não tem outro jeito, tá? Ou você faz, ou você vai, ou você pede. No caso, a gente vai pedir uma pizza. Então, você pode escolher se você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, se você vai usar um aplicativo, ou, no pior dos casos, na última das hipóteses, você vai telefonar. Hoje em dia ninguém mais telefona para nada, a não ser para dar notícia ruim. E até assim com uma certa hesitação. Mas, na hora de pedir a pizza, a gente vai usar um aplicativo, por exemplo. Só que, pessoal, repara, você entrou nesse mundo achando que a pizza era desejável. E de repente, para você conseguir essa pizza, você tem que fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a pizza. Porque a pizza é uma massa com molho de tomate, queijo e o recheio que você quiser. E você está fazendo um monte de coisa que aparentemente não vai produzir uma pizza. Não tem nada a ver com a pizza. Você simplesmente está pegando o seu celular, entrando num aplicativo. Nesse aplicativo você escolhe um restaurante. Nesse restaurante você escolhe o tamanho de uma pizza, a quantidade das pizzas. Depois você escolhe o sabor, você escolhe o tipo de massa, você escolhe se quer borda recheada, você escolhe se quer um refrigerante e assim por diante. Você vai fazendo tudo isso. E aí, pessoal, a gente está entrando direto nessa parte. A gente não está considerando que você tem que ter um celular, que você tem que saber usar o celular. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala de bhava, é um processo extremamente complexo. E ele vai se acumulando complexamente, tá? O nível de complexidade dele vai aumentando dramaticamente, porque ele vai virando tipo juro composto. Ele vai se multiplicando exponencialmente. Por isso, bhava é tão complicado. E por isso, bhava tem uma relação direta com karma, com desejo e com apego, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então, sempre que a gente fala do processo de bhava, a gente está falando disso, de um mundo mental que foi criado para você poder navegar a realidade. E esse mundo mental, ele é inteiro criado com base em desejos. Você tem um desejo, como a semente original, e o mundo é criado a partir daquilo. Se você não tem o desejo, esse mundo não se cria. Essa parte é fundamental. Porque se você consegue cortar antes, o mundo mental não se cria. É assim que você chega na iluminação final, cortando todos os desejos. Na verdade, não são todos, tá? São 3 desejos específicos que a gente vai falar deles. Desejo por se tornar alguma coisa, desejo por não se tornar nada ou deixar de ser alguma coisa, e o desejo por sensualidade. Sensualidade, pessoal, é tudo aquilo que vem dos órgãos sensoriais, tá? Por isso eu não gosto muito da palavra sensualidade. Então nós vamos usar a palavra sensorialidade, tá? Que são os desejos sensoriais. O desejo de ver uma coisa bonita, o desejo de escutar uma coisa gostosa, o desejo de comer uma coisa saborosa, de sentir um cheiro bom, de sentir um toque gostoso, de ficar sabendo de alguma coisa interessante. Sim, o desejo mental também é um desejo sensorial, porque no budismo, como a gente já falou, a mente é considerada o 6º sentido. Então, todo tipo de desejo sensorial também te leva a um mundo de experiência, um mundo onde aquilo é possível. No caso da pizza, você está com um desejo sensorial. Você quer um sabor, uma textura, um cheiro. Quando você vai tomar sorvete, é a mesma coisa. A maioria das coisas que a gente faz nessa vida, pessoal, é por causa de desejo sensorial. Agora, o que é o desejo por se tornar alguma coisa? Sabe, é curioso, porque o desejo de se tornar alguma coisa é o que o Buda chamava de bhava tanha.
E agora vocês já começam a ver de onde vem essa palavra bhava. Tanha ou tanha é sede. A gente traduz normalmente como desejo, mas a palavra original é sede. Então a gente vai falar sobre sanha, tá? Que é aquele desejo irrefreável. Porque tanha, pessoal, não é um desejo comum, não é uma vontadinha assim. Não, não. Tanha é uma sede, é realmente uma sanha, uma coisa que não passa. É um desejo muito forte que te leva a agir, que te leva a ir atrás daquilo. Porque se for só uma coisinha, ele desmancha rápido e não dá tempo de um mundo se criar ali. Ou se o mundo criar, você fala, não, isso não vale a pena não. E aí você deixa ele desmanchar. Tá? Então, tanha é isso. Por isso, bhava tanha, o desejo de vir a ser alguma coisa. Professor, como assim? Por exemplo, imagine que você quer ter um doutorado, por exemplo. Você quer ser um doutor. Isso é um bhava tanha. É o desejo de se tornar alguma coisa, o desejo de vir a ser alguma coisa. E aí você tem todo aquele processo imenso que você tem que, pelo qual você tem que passar para você poder se tornar um doutor. Você precisa de uma faculdade, então no mínimo 4 anos. Depois você precisa de um mestrado, mais 2 anos. E aí você precisa passar pelo doutorado, que são mais 4. Então é no mínimo 10 anos da sua vida para você conseguir. E isso supõe uma faculdade de 4 anos, algumas são 5, tá? Então, se você for fazer psicologia, por exemplo, são 5 anos de faculdade. Se você for fazer medicina, são 5 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, mais o mestrado, mais o doutorado e assim por diante. Então, esse tipo de coisa é o que a gente chama de bhava tanha, o desejo de vir a ser alguma coisa. Então, a gente tem bhava tanha, kama tanha, e aí a gente tem o último, que a gente chama de vibhava tanha, que é o desejo por deixar de ser alguma coisa, ou o desejo por aniquilação. Então você resolveu virar um doutor, ou você está no caminho para se tornar um doutor, por exemplo. E de repente você fala, nossa, mas isso não vale a pena, é muito trabalho. E aí você tem um vibhava tanha, o desejo por deixar de ser aquilo. Então esse vibhava tanha, naturalmente, em última análise, ele pode se tornar uma coisa extremamente nociva. E na maioria das vezes ele é uma coisa que acontece sempre. Você vai numa festa, por exemplo, que você foi por causa de kama tanha, de desejo por prazeres sensoriais, né? No caso música, bebida, sabe, qualquer coisa. Você foi numa festa por causa disso, e de repente você chegou lá e falou, nossa, mas essa festa é muito ruim. E aí você quer ir embora de lá de qualquer jeito, você quer sumir de lá. Isso é vibhava tanha. Naturalmente, se a gente leva aos casos extremos de vibhava tanha, a gente pode chegar em pessoas que tiram a própria vida. É o desejo por aniquilação, o desejo pelo fim, tanto de um mundo de experiência quanto da sua identidade dentro daquele mundo. Você quer deixar de ser aquilo. Quando você termina um relacionamento, você está passando por vibhava tanha. Você era um namorado ou uma namorada e agora você não quer mais ser. Você não quer mais participar daquele mundo de experiência. Você não quer nem ser o namorado e nem estar naquele mundo onde o namoro existe. Então, vibhava tanha. Você faz isso o dia inteiro, a vida toda. Todos esses 3. E por que isso é importante, pessoal? Esses 3 desejos. Porque, de acordo com o Buda, são eles que conduzem aos renascimentos sucessivos. Tanto no nível micro, que é aqui dentro dessa vida, a cada dia que passa, a cada segundo que passa, quanto no nível macro. Então, pessoal, isso é bhava, é o ato de você se tornar alguma coisa, de você vir a ser alguma coisa. E tudo aquilo que está implicado. Porque a gente vê só o desejo. E, pessoal, muito importante, os nossos desejos são cegos. Eles querem aquilo. Como isso funciona? A partir do momento que eu entrei em um mundo de experiência e assumi uma identidade lá, como no exemplo da pizza, o que acontece? Tudo aquilo que me ajuda a conseguir a pizza, eu falo que é bom, belo e verdadeiro. Eu falo que é útil, eu falo que é desejável. Tipo, é meu amigo, meu aliado, vai me ajudar naquilo. Por isso a gente tem aquele ditado.
O inimigo do meu inimigo é meu melhor amigo. Por quê? Porque os nossos desejos são cegos. Eles não veem os detalhes. Eles fazem a gente ficar limitado. É por isso que tanta gente gosta de ficar bravo. É por isso que tanta gente gosta de discutir, de ficar irritado. Por quê? Porque a raiva, a irritação, ela dá um tipo de serenidade grosseira. Ela dá uma, o que a gente chama de tunnel vision em inglês, que é aquela visão de túnel. Você só vê as coisas que estão na sua frente. Isso é um tipo de bhava. Você se torna uma coisa extremamente desagradável, né? Uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa é super difícil de lidar. Mas você se torna aquilo. Você vira aquilo, você assume aquela identidade. E aí a sua identidade é eu estou certo. Todo mundo que concordar comigo está junto comigo, é meu amigo. Todo mundo que discordar de mim é um problema, é um inimigo. Eu não quero isso. É por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com bhava e com os desejos que a gente tem. É por isso que a nossa ideia de karma, quando karma é intenção e intenção é karma, a gente tem que tomar tanto cuidado. Porque a intenção é um resultado do desejo e o desejo é um resultado da intenção. E é com isso que a gente cria os mundos que a gente vai habitar e as identidades que a gente vai assumir. Se eu habito um mundo de discussão, de briga, de conflito, e naquele mundo a minha identidade é eu estou certo, de repente a gente tem muito problema. Porque tudo aquilo que for contra você vai ser o inimigo, vai ser um problema, vai ser sempre um conflito. Vocês entendem agora por que é tão importante esse conceito de bhava? Ele, de acordo com o Buda, é o que você faz quando você está no momento da morte. No momento da morte, é dito que você vai ter várias opções. E como você está sendo ejetado do corpo, né, o que é você de fato, está sendo ejetado do corpo, se você não tem uma mente bem treinada para ficar calmo, para ficar estável, para escolher um lugar, o ideal é que você não vá para lugar nenhum, que você se liberte completamente de todo o ciclo. Mas, se isso não for uma opção, porque você não alcançou a iluminação final, a libertação final, então você se mantém calmo e treinado e você escolhe um bom lugar para ir. Você opta, porque não existe uma punição kármica no budismo. Você não é mandado para o inferno obrigatoriamente, você não sobe para o céu com a ajuda de outros seres. É você. Você escolhe para onde você vai. Só que, como as pessoas não são treinadas, como elas não têm o que fazer, a mente delas no momento da morte começa a inclinar em alguma direção específica e começa a formar um mundo ao redor daquilo. Por exemplo, se você fez alguma coisa que você considera muito ruim na vida, muito vergonhosa, às vezes aparece um ambiente de punição, um inferno, por exemplo. E você não precisa acreditar nisso em termos cosmológicos, tá? Você pode pensar nisso em si mesmo, o tanto que você se pune, o tanto que você se machuca por ter feito alguma coisa que você considera desagradável. O que o Buda está falando para você é, meu querido, você não precisa fazer isso. Você está fazendo isso porque você não entendeu as coisas. Alguém colocou na sua cabeça que você merece sofrer, que você merece ser punido. E você adotou essa ideia para si mesmo e falou, não, realmente, eu mereço ser punido. Eu mereço sofrer, eu mereço ser castigado. E você vai com isso. Por quê? Bhava. Você cria esse mundo na sua cabeça, onde a punição é uma coisa desejável. Eu sei que parece um absurdo, mas é exatamente isso que todo mundo faz quando está se machucando. Você fica puxando memórias, lembranças, traumas de coisas que aconteceram na sua vida ou que você fez e você começa a se punir com aquilo. Por quê? Porque você criou esse mundo onde a punição é desejável, onde o castigo é uma coisa que você não só merece, como você quer. Você olha para aquilo e fala assim, não, eu mereço sofrer, eu mereço passar por isso, porque eu fiz isso e aquilo outro. E por causa dessa visão distorcida, dessa visão que o Buda chama de ignorante, ou seja, falta conhecimento para iluminar essa visão, você entra nesses reinos de experiência.
Você não precisa acreditar que existe um inferno de verdade, mas o inferno pelo qual você passa aqui e agora, de acordo com o Buda, ele se reproduz muitas vezes no pós-vida. Porque no momento da sua morte, a sua mente começa a inclinar para algum lugar, porque ela não pode mais ficar nesse corpo. Esse corpo está morrendo, está desmanchando. É a natureza desse corpo desmanchar e morrer. Não tem o que fazer aqui. Agora, a sua mente, ela persiste, ela continua. Alguma coisa em você persiste e continua. E como a sua mente cria esses ambientes para você entrar, para você habitar, tudo bem? Você vai lá com eles. Então imagina que no momento da morte você começa a lembrar de uma coisa desagradável que você fez na vida e você começa a aparecer opções. Você pode ir para um paraíso, você pode ir para uns reinos celestes bem maravilhosos, e aí do outro lado começa a aparecer reinos infernais, reinos de punição, de castigo, de sofrimento. E você quer ir para o reino celeste, né? Você fala, nossa, eu bem que queria ir lá, viu? Mas eu não posso. Eu não mereço. E a sua mente vai para o outro lado. E ela começa a abrir esses portais para você ir para lá. Professor, é isso que acontece de fato? Olha, eu não sei. Eu não tenho memórias de vidas passadas que eu possa compartilhar com vocês. E se eu tivesse, eu não poderia compartilhar, porque vai contra o Vinaya. Eu não posso falar com leigos sobre isso, apesar de eu mesmo ser leigo. Esse não é o tipo de coisa que a gente pode discutir abertamente. Só que tem grandes monges contemporâneos nossos, tá? Monges que estão vivos, que eles compartilham essas coisas de maneira mais velada. Eles falam meio por cima, alguns falam abertamente. Tem um monge que eu gosto muito, que eu sempre uso ele de exemplo, Adiantanícero, Adiantanícero, que ele fala que uma vez ele estava sendo eletrocutado, sem perceber. E aí ele falou que na hora, quando ele percebeu que ele estava sendo eletrocutado, que ele ia morrer, começou a aparecer um monte de coisa na cabeça dele. E aí primeiro apareceu uma certa raiva, né, que ele falou, nossa, eu vou morrer por causa de burrice. E aí, de repente, começou a aparecer um monte de coisa, um monte de janelinhas para ele ir. E aí ele falou que naquele momento o treinamento monástico dele bateu, isso faz muito tempo, tá uns 30 anos. Ele tá com 50 anos de vida monástico. E aí o treinamento dele bateu, ele falou, não, peraí, eu não posso ficar nervoso, é para isso que eu tô treinando. E aí começou a aparecer as opções, ele falou, não, aqui eu não quero ir, aqui eu não quero ir, aqui eu não quero ir. E ele fala que quando desligaram a energia, ele achou que tinha passado uns 5 minutos dele sendo eletrocutado, por causa do tempo que ele ficou fazendo seleção do mundo onde ele ia. E aí ele falou que o pessoal que estava em volta falou que foi uma questão de segundos. Alguns segundos perceberam que ele estava sendo eletrocutado e já desligaram a cerca, onde ele estava encostando a mão. E você tem outros monges que falam coisas desse tipo, que no momento da morte você vai para outros lugares, você tem essa opção, né? Começa a surgir opções na sua mente. Por quê? Porque a sua mente desespera. Tá? Se você não for bem treinado, a sua mente vai espalhar. Em vez de ficar assim, para você poder escolher o que você está fazendo, para onde você vai, se é que você vai para algum lugar, você pode escolher. Professor, eu não acredito nessas coisas, para mim isso é tudo balela. Quando a gente morrer, a gente vai ser aniquilado e a vida acaba. Tudo bem. Só que, qual vai ser a sua última experiência antes de apagar a luz? Tá? Você não precisa acreditar em nada disso. Mas imagina que a sua última experiência, nos seus últimos momentos de vida, possa ser uma coisa extraordinária, uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa, ou possa ser uma coisa horrível, cheia de arrependimento, cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de vergonha. Você escolhe. Se você mantiver a sua mente bem clara, bem limpa, bem treinada, mesmo que, pessoal, isso é muito importante, mesmo que não exista nada depois da morte, que a vida seja o fim, apagou a luz, fechou a janela, acabou. Extinguiu-se, obliterou-se, aniquilou-se. Acabou que sua experiência cessa e você não existe mais. Mesmo que seja isso que acontece, a gente não sabe, se a gente for bem sincero, a gente não sabe. Mas se for isso, então a sua opção de ter uma última experiência extraordinária, uma experiência de libertação, uma experiência de catarse absoluta, de tipo, se esse é o fim, então eu posso ir em paz.
Esse fim de vida, ele não tem preço. Independente de a vida acabar aqui ou não. Se isso é tudo que a gente tem, então tudo bem. Mas se não for, a gente tem mais opções. O Buda, perguntam isso para ele abertamente. Um rei pergunta para ele, iluminado, e se tudo isso que você estiver falando for balela, for mentira? E o Buda fala para ele, olha, eu entendo a sua dúvida. Eu não tenho como provar para você que o que eu estou falando é verdade. O Buda fala abertamente com essas palavras. Não tenho como provar para você que eu estou falando a verdade. Até você chegar aqui onde eu estou. Enquanto você não chegar na iluminação final, você não vai saber se é verdade. Ou pelo menos alcançar um bom nível de iluminação. Porque algumas pessoas têm isso antes mesmo da iluminação, elas conseguem ver vidas passadas e etc. Mas, e aí ele acompanha o raciocínio do rei, ele fala, mas vamos supor, majestade, que a vida realmente acabe aqui, no fim da vida, nessa vida, que essa vida é tudo que existe. E todo o resto eu inventei, eu imaginei, é tudo mentira. Eu acredito que isso que eu estou falando é uma ótima aposta que o senhor pode fazer. Porque você vai ter uma vida boa aqui, do começo ao fim, se você seguir esse caminho. E se o que eu estou falando for verdade, então além disso você vai ter uma vida boa depois disso aqui. E se você fizer tudo direitinho, você não precisa ter mais nenhuma vida depois disso aqui. Você pode simplesmente sair do sistema. E isso não quer dizer aniquilação, isso não quer dizer obliteração. É só o fim do bhava. Você nunca mais precisa entrar em nenhum reino de existência que tenha sido criado ou fabricado. Você vai naquilo que é incondicionado, que é o fim de todas as coisas criadas, construídas, produzidas, aquilo que nunca cessa. É esse reino de experiência que a gente quer habitar. E mesmo a questão de experiência, pessoal, talvez nem se aplique nesse caso. É uma história muito diferente. Então, isso é bhava. É o ato de você assumir uma identidade em um mundo de experiência. Para a gente finalizar, é como se a sua mente fizesse cosplay. Tá? Ela cria um mundo e ela quer ser um personagem naquele mundo. É por isso que em termos de teoria literária, ou mesmo em termos de sociologia, de teoria política, as pessoas perguntam tanto, qual é o papel que o ser humano deve ter? Você escuta muito isso em filosofia também. Qual é o papel do ser humano na existência? Qual é o papel da nossa organização? Qual é o papel do governo, da instituição? Repara, o papel. Porque inconscientemente, pessoal, as pessoas percebem que esse mundo ele é fabricado. Ele é inteirinho artificial. As nossas instituições, as nossas crenças, as nossas descrenças, os nossos relacionamentos, o próprio conceito de posse. Tudo isso é fabricado, é produzido, é artificial. Não tem existência independente. Porque se você não acredita nisso, não faz diferença nenhuma. Você pode ser punido por pessoas que acreditam nisso. Mas isso não quer dizer que a coisa exista. Só quer dizer que essas pessoas operam a partir desses pontos de vista. É por isso que a gente tem tanto conflito político, ideológico, religioso. Porque cada pessoa produz um mundo na própria cabeça, assume uma identidade naquele mundo e começa a agir. E todas essas pessoas, elas partem do mesmo princípio. Eu tô certo, quem discordar de mim tá errado. E as pessoas chegam e falam, não, mas você não pode ser tão radical, você não pode ser blá blá blá. E as pessoas querem ser radicais, porque elas querem sustentar aquela identidade, elas querem aquele mundo de existência, porque você nunca quer deixar de existir. Você assume a sua identidade, por exemplo, eu sou budista, e quem discordar de mim eu vou brigar, eu vou discutir. E aí você olha para os textos e o Buda fala, olha, o Dharma que eu ensino não é para você brigar, não é para você discutir. É para você parar de fazer tudo isso. Se você está fazendo essas coisas, você não entendeu nada. Você não é um dos meus. Ele fala claramente, abertamente assim. O Dharma não foi feito para discutir. O Dharma foi feito para ensinar, para você libertar. Mas só quem quiser. Por isso que a gente oferece esse tipo de curso totalmente de graça. O canal não é monetizado, a gente não pede doação, não tem nada. Isso aqui é 100% voluntário. Por quê? Porque o Dharma é feito para isso, é para libertar.
Não tem como você colocar preço na melhor coisa da humanidade. É simplesmente impossível. Ironicamente, as pessoas que vivem num mundo onde dinheiro é o Deus Supremo, elas não veem valor nisso. E como essa sempre foi e sempre vai ser a imensa maioria da população, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, sempre vai ser assim. O Dharma, ele sempre vai ser uma coisa pequena. E o verdadeiro Dharma, uma coisa ainda menor. Porque ele vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo te ensina a querer mais, a buscar mais, a ser mais. O Dharma te ensina a querer menos, de preferência nada, a ser menos, de preferência nada, a ter menos, de preferência nada. Você sempre vai ser um nada. E é a melhor coisa do mundo. Ironicamente, você vê exatamente a mesma coisa no cristianismo místico, por exemplo. Se você ler Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que são doutores da Igreja Católica Romana, você vê eles falando exatamente a mesma coisa. A melhor coisa é ser nada. Nada, nada, nada. Porque o ato de ser nada é superior a tudo. E é aqui que entra o nosso bhava e o fim do bhava, que a gente traduz como, agora que a gente já fez toda essa aula, toda essa introdução, a palavra que a gente usa para falar de bhava em português, que eu uso como tradução, é devir, D-E-V-I-R, devir, que é o ato de você vir a ser alguma coisa, de você se tornar alguma coisa, que no nosso caso é assumir uma identidade em um mundo de experiência. E isso acontece através de desejo e apego, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo.